Menina pobre, não foi autorizada a participar da Páscoa. No corredor da escola, entre cartazes de coelhinhos e desenhos coloridos, a notícia correu como se fosse segredo e fosse sentença. Ela não pode participar. Alguém sussurrou. Ruby ouviu. Ruby. 8 anos, cabelo em tranças apertadas, mochila remendada, a mesma mochila que já recebeu mais remendos do que brinquedos. Segurou o bilhete da professora com as 2 mãos e imaginou por um segundo a cesta que faria. A escola anunciara a mostra de cestas de Páscoa. Todas as crianças poderiam expor seu trabalho, levar para casa um prêmio simbólico, e as famílias seriam convidadas para uma tarde de festa no clube. Nas cartolinas penduradas no quadro, uma letra grande dizia: "Todos são bem-vindos". Nos corredores, mães com vestidos e bolsas brilhantes comentavam o preço do material, a embalagem, as opções de tema. A conversa delas era outra cartolina, invisível, com letras miúdas que separavam crianças em 2 colunas, as que pertenciam ao clube e as que não. Na casa de Ruby, Jodie dobrava uniformes recém-lavados, quando a filha veio correndo para mostrar o bilhete. Jodie, que trabalhava no supermercado do bairro, tinha mãos calejadas e um sorriso que escondia noites mal dormidas. A cozinha cheirava a café esfriado e pão amanhecido. No armário, um pote com moedas longe de cobrir as despesas do mês. Jodie ouviu Ruby com os olhos brilhando. "Posso fazer uma cesta, mãe? Prometo que decoro direitinho." Jodie sorriu, tocou as tranças da filha e sentiu o peso de um segredo que vinha crescendo há meses. A economia da casa quebrada por escolhas do pai, a necessidade que a tinha levado a aceitar o turno noturno no caixa, o orgulho ferido por trabalhar com as mãos na massa, enquanto os sussurros na fila da igreja e no clube a reduziam a rótulos. A primeira sequência no clube da cidade era uma vitrine de ostentação, cestas com coelhos de pelúcia, papel de seda que parecia feito de nuvem, fitas importadas. Mães tiravam fotos, avaliavam troféus possíveis. Kendall, uma menina de sorriso treinado para vencer, fazia carão. A mãe de Kendall, com voz firme, deixou escapar. "Não seria apropriado que certas famílias participassem. É um evento do clube." A frase parecia inócua, mas cortou o ar da escola como faca. Crianças repetiram o tom sem entender o porquê. Exclusão mascarada de padrões. Amber, uma das mães do clube, olhou para Ruby quando ela passou perto do grupo com o bilhete da professora ainda na mão. "Olhe só", murmurou a outra mãe. "Aquela menina, pelo que ouvi, a mãe dela até trabalha no supermercado agora." O comentário rodopiou na sala de aula e caiu no colo de Ruby como chuva fria. Na saída, uma colega empurrou o braço dela de leve, um gesto pequeno como uma pedra, mas que fez Ruby escorregar em silêncio. "Você não deveria ir", disse Kendall baixinho, com aquela certeza que vem de adultos ensinados a manter muros. Jodie soube da conversa antes mesmo de Ruby. Ao passar pela praça, 2 mulheres que ela conhecia apenas de vista a apontaram, fingindo preocupação, e deram risadinhas. Havia um julgamento que não vinha do pecado. Vinha da surpresa de ver outra mulher trabalhando quando ela deveria permanecer nos lugares sociais, onde todos a mantinham em uma posição confortável para a observação. A vergonha pública corrói como ferrugem. Jodie sentiu cada risada abrir uma fresta no orgulho dela, mas não recuou. Ela precisava do emprego, e mais do que isso, precisava que Ruby crescesse vendo honestidade e trabalho, não subserviência nem vergonha. Na noite anterior à entrega das cestas, a escola avisou por mensagem: "Por favor, as famílias que pertencem ao clube deverão confirmar presença." A palavra "pertencem" foi deixada lá, fria e precisa. Ruby leu e dobrou o bilhete no bolso, sentindo uma pontada. "Eles não são obrigados a participar todos", explicou a professora, sem perceber o peso que alguns daqueles não obrigados carregavam. Ruby perguntou: "Mas eu posso levar a minha?" A resposta tropeçou em diplomacia. "Nós estamos tentando organizar tudo com os pais do clube. Vamos ver." Aquela resposta foi um mapa que levava para fora do evento. Se existe uma palavra que define a exclusão, é autorizada. Não foi dito em voz alta por todos, foi consentido por omissão, por arranjos burocráticos que favorecem os que já têm. Para Ruby, não autorizada, soou como um selo invisível aplicado ao seu peito. Por dias ela pensou em como uma festa tão ligada à alegria poderia ter portas que se abrem apenas para algumas mãos. A imaginação infantil misturou imagens, um coelho negando a entrada, o símbolo da Páscoa mostrando quem é digno de ser celebrado.
Apesar do rumor e das pedras invisíveis jogadas no caminho, havia luzes que transitavam pela casa. A avó Nana deixou um potinho com o que pôde poupar. Jody economizou o troco do café. Em um intervalo do trabalho, Jody entrou numa papelaria procurando materiais baratos para a cesta. Pediu desconto, procurou por sobras de embalagem. O caixa perguntou de onde vinha o dinheiro, como se o gesto de perguntar fosse um juízo. Jody nunca explicou a queda do lar. Ela guardava a verdade num lugar íntimo e cortante. Ben, o pai, havia perdido as economias da família em apostas. Era algo que a envergonhava e que, de alguma forma, ela sentia como segredo público, por causa do comentário de Ben em conversas na vizinhança e de seu sumiço nas contas. Ele morava, indefinido, em outro lugar, ou passava noites longas longe de casa. A família se redesenhou para caber na ausência dele. No supermercado, enquanto organizava as prateleiras e servia clientes com delicadeza, Jody pensava nos preços das fitas. Entre o cheiro de frutas e caixas de papelão, ela virou a possibilidade da humilhação como se auscultasse uma ferida. Se Ruby fosse barrada, o que aconteceria com a criança que acreditava que Páscoa era coelho, era a família reunida, era uma cesta feita com as próprias mãos? Havia, naquele trabalho diário, uma resistência silenciosa. Jody fazia o que podia para que sua filha não fosse invisível. Após o primeiro bloco que estabeleceu o mundo, a escola, o clube, Jody no supermercado, a sombra do pai Ben, veio o momento sincero de conexão. Se esta história toca você, deixe um comentário com "Xerro inclua uma criança" e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre dignidade e acolhimento. As microagressões na escola evoluíram para algo mais explícito quando, numa manhã, um vídeo curto começou a circular nas redes de mães do bairro. Nele, alguém havia filmado Ruby recolhendo um panfleto do chão e duas mulheres ao fundo cochichando. "Olhe para a roupa dela." O vídeo era pontual e cruel. A câmera escolhera apenas o trecho que alimentava o preconceito. Uma mãe comentou que certas famílias não entendem o que é manter uma imagem no clube. A palavra imagem tornou-se um martelo que batia nas costas de Jody. No recreio, um colega disse alto: "Dizem que sua mãe lava chão." A palavra circulou. Para Ruby, que já conhecia o cheiro de produtos de limpeza e o toque áspero de panos, aquilo feriu, mas não definiu. A ausência do pai era um personagem mudo, uma presença sentida no prato vazio na mesa de jantar, nas perguntas sem resposta no travesseiro. Ruby perguntava: "Cadê o papai?" E Jody respondia com a única verdade que podia falar sem quebrar completamente o mundo da filha: "Ele tem problemas, mas estamos bem aqui." A frase adequava a dor para crianças. Guardava as acusações mais pesadas, o nome do vício, a quantidade de noites que as economias foram consumidas. Ben, quando apareceu por telefone, tinha uma voz baixa e nervosa. Pediu desculpas sem marcar responsabilidade. Prometeu que viria, mas promessas sem presença pesam como papel molhado. Na escola, o dia da mostra começou com sons de risos e música, o palco decorado, as mesas arrumadas. A entrada para as famílias do clube estava decorada com uma faixa dourada. Havia uma lista. E no final daquela lista, alguém do comitê veio até o professor, baixou a voz e disse algo que soou como um decreto. "Por favor, a menina da turma 3 não apresentará a mesa do clube." A professora, de pés atados entre a política do evento e a ética de inclusão, tentou contornar. "Ela pode exibir entre as outras mesas na quadra", disse. A alternativa foi um muro que separou a quadra e o palco principal. Para Ruby, era uma linha que transformava a alegria em inscrição. No instante em que uma criança foi explicitamente direcionada para fora do grupo principal, a humilhação se tornou pública. Ruby foi informada de forma quase burocrática: "Você pode colocar sua cesta ali, no fundo." Isso soou tão definitivo quanto um veredito. Ela sentiu os olhares, viu os sussurros, percebeu que sua presença havia se tornado um problema administrativo. Emocionalmente, foi como receber uma reprovação por existir. Jody chegou ao clube com as mãos cheias de sacos que pareciam pequenos tesouros. Fitas simples, um coelhinho de pelúcia comprado por impulso com o pouco que sobrara, um ovo decorado feito de papelão pintado. Ao chegar, viu a pequena mesa onde a filha fora colocada, afastada, sem decorações, quase abandonada. Seu coração apertou. Ela colocou as coisas com cuidado e, por um segundo, deixou que a imagem de Ruby sorrindo dominasse a cena. Então alguém da organização, nervoso, disse que havia reclamações.
As mães do clube não querem misturar as coisas. A frase veio com voz de ordem. Nesse momento, a cidade inteira parecia observar. Foi quando Ben apareceu. Não chegou com passos largos de Salvador. Chegou com o rosto pálido e com a culpa marcada nos ombros. Ele empurrou a porta do clube e, ao ver Ruby, ficou parado, encolhido pelo próprio peso. Não foi preciso explicação. As palavras que tinham circulado sobre sua perda de economias, sobre noites em que ele gemeu em frente à televisão, sobre apostas que roubaram o presente, tudo veio à tona sem que alguém abrisse a boca. Ben foi confrontado por uma mãe que, antes de saber os fatos, armou-se de julgamento. Você acabou com isso para eles? Ela atirou. O público formou um círculo. Era hora de verdades. Jodie observou Ben com olhos que não eram apenas de dor, eram de decisão. Diante de todo mundo, ela falou. Não foi um grito, foi uma fala firme, sem apelo por espetáculo, mas imensa na sua dignidade. Contou a verdade em poucas frases claras. Como as economias foram perdidas, como ele havia escolhido uma rota que os deixou vulneráveis, como ela resolvera trabalhar para segurar as pontas. Não houve busca por vingança nas palavras dela, apenas exposição de fatos que há muito corroíam a família. Eu tenho cuidado da Ruby todos os dias, disse Jodie. Se isso é motivo para apartá-la de uma festa, então estamos todos perdendo algo maior. Sua voz tremia, mas aquilo não era sinal de fraqueza. Era a coragem de quem assume responsabilidade sem pedir pena, apenas justiça humana. Ruby, que até então se recolhera, levantou-se. A voz de uma criança, quando decide falar, tende a empurrar a sala inteira para a verdade. Eu queria ir com a minha cesta, disse ela. Eu fiz com a minha mãe. Ela me ajuda sempre. Eu também sei fazer coelhinhos. Não pediu por justiça legal. Pediu com a simplicidade habitual por pertencer. Aquelas palavras atravessaram as camadas de adultice que tentavam racionalizar exclusões e tocaram alguém mais fundo. Houve silêncio. Alguns rostos ficaram vermelhos, outros desviaram o olhar. Aquele momento expôs a hipocrisia que se mascara de manutenção de padrão e fez sobrar apenas humanidade. Uma das mães que havia cochichado antes, Lynn, aproximou-se de Jodie com as mãos trêmulas. Eu não sabia, murmurou. Se soubesse, eu teria... A frase morreu em arrependimento, não em justificativa. Outras mães vieram também, algumas seguras ainda de que o clube tinha regras, outras com lágrimas nos olhos. Harry, que sempre teve um senso de ordem mais prático do que moral, pediu desculpas à mãe, reconhecimento que não apaga a dor, mas desfaz a cadeia do silêncio. Ben ficou parado, olhos baixos. A vergonha às vezes é maior que a coragem, outras vezes é combustível para reparar. Ele se aproximou de Jodie, com desculpas atropeladas e sinceras. Pediu perdão não apenas pelas escolhas, mas pela ausência. Pediu para poder consertar. Jodie ouviu, mediu a possibilidade de recomeço, e num gesto que não era de aceitar tudo, mas de abrir espaço para reconstruir, deu-lhe uma condição: presença. Se você quiser consertar, comece por estar aqui, disse ela. Era o convite mais difícil e honesto que alguém poderia fazer. Responsabilidade acompanhada de oportunidade. A transformação começou num gesto prático. Em vez de manter a mesa distante, algumas mãos estenderam-se. Debbie, uma mãe que até então havia mantido distância, trouxe um pacote extra de fitas. Um senhor da comunidade que costumava ficar em silêncio, pegou um coelho de pelúcia que sobrara das doações e colocou na cesta de Ruby. As crianças, curiosas e guiadas pela simplicidade das coisas boas, correram para ver a cesta remendada e se aproximaram, atraídas pelo brilho sincero do trabalho feito à mão. Gradualmente, a mesa isolada tornou-se um ponto de convergência. Mãos diferentes, de roupas variadas, tocaram o papel crepom e as pequenas decorações. Mãos que antes julgaram agora costuravam esperança. A cena final teve a força do cotidiano transformado. Pessoas que tinham criticado passaram a ajudar. Não foi uma reparação que apagou as marcas da exclusão, mas foi um ato prático de reconstrução. As mães que riram antes seguravam agora tesouras e cola, aprendendo com Jodie como dar nós simples e firmes. Kendall, que antes exibira desdém, olhou para Ruby e, com a testa franzida, deu-lhe um beijo na testa, um gesto infantil de reconhecimento. Ruby sorriu num brilho tímido que parecia ampliar a sala inteira. A Páscoa daquela tarde ganhou um sentido que não estava nas cartolinas douradas. Ganhou presença. Ganhou pessoas que, por um momento, escolheram empatia ao invés de aparência.
Quando todos os pedaços foram reunidos, a cesta de Ruby ficou menos perfeita em termos de valor de mercado, mas infinitamente mais cheia de histórias. Havia fitas simples, um coelhinho gasto, um ovo pintado com cuidado e uma nota da avó Nana. Feita com amor. A comunidade, ao juntar-se em pequenos atos, mostrou que o que salva não é o brilho, mas a disposição de tocar o outro. Ao final, Ruby subiu ao palco improvisado, não mais isolada, mas com alguns amigos ao lado, e segurou sua cesta como se segurasse um troféu da coragem. Não foi apenas ela que ganhou. Ganhou parte da cidade que aprendeu, naquele dia, a olhar para além do espelho da própria imagem. Ben ficou perto, mãos trêmulas, tentando recompor sua relação. Não houve promessa de cura por decreto, mas houve um começo. Pedidos de desculpas públicos, ofertas práticas de ajuda e, principalmente, a realocação de pertencimento. A história termina com uma imagem pequena e poderosa. Mãos de várias idades unidas, dobrando papel, colando fita, apertando o lacre. Uma mão de senhora, uma mão de criança, a mão calejada de Jodie. O que esses toques fizeram foi restaurar uma pequena dignidade, transformar um não autorizado em um vem cá, vamos juntos. Ruby não foi mais uma excluída, foi uma participante ativa de sua própria celebração. Se a Páscoa tem um significado que vale ser celebrado, é este. Quando a comunidade escolhe acolher, restaura. Não se trata de uma solução mágica às feridas do passado, nem de promessas de riqueza repentina. Trata-se de escolhas concretas. Oferecer um sorriso em vez de um julgamento, dar tempo em vez de virar as costas, pedir desculpas em vez de manter a indiferença. Cada ato de compaixão tem o poder de tirar do lodo a dignidade que julgamentos tentaram enterrar. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém e pense em um gesto simples que pode estender a mão na sua comunidade. Convidar uma família, doar materiais escolares, oferecer um tempo. Uma única ação concreta pode transformar o que parecia uma porta fechada em um caminho aberto.